Jesus fala assim: pega a caneta, pega a pena, pega a tinta e escreve que eu quero falar com as minhas igrejas. E nós conhecemos as cartas às 7 igrejas da Ásia. Mas Jesus fala assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso. A primeira carta é para o anjo da igreja em Éfeso. O anjo da igreja é o pastor. Então ele fala: João, pega a caneta, pega a pena, pega a tinta, que eu quero escrever carta a algumas igrejas. Mas eu vou começar pela igreja de Éfeso. Quem é o pastor da igreja de Éfeso? João. João, eu vou falar com a minha igreja. Eu vou corrigir as minhas igrejas, mas eu vou começar pela tua. Eu quero que você analise primeiro a sua igreja, antes de querer analisar as outras igrejas. Ele escreve cartas, entenda que o apóstolo Paulo escreve cartas às igrejas, e o apóstolo João também escreve cartas às igrejas. A única igreja que está em comum nessas escritas é a de Éfeso. É a única que se repete entre as cartas dos apóstolos, onde existe correção, mas existe exaltação das suas qualidades. O apóstolo Paulo é aquele que, quando também escreve aos Coríntios, fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando a gente lê sobre a Santa Ceia, ele fala para fazer um autoexame. Então, aquilo que o apóstolo Paulo nos leva a fazer no momento da Santa Ceia, que é fazer um autoexame, indiretamente, de uma forma diferente, Jesus leva João a fazer, quando ele fala: ei, escreve para o pastor da igreja em Éfeso, escreve para você. Eu vou dizer para você algumas coisas que estão boas na sua igreja, mas algumas coisas que você precisa melhorar na sua igreja. Pode escrever aí. Então Jesus sempre vai nos empurrar a fazer um autoexame antes da gente examinar as outras pessoas. A gente tem que olhar para a gente primeiro. Existem 2 tipos de exame. Diga 2. Biópsia e necrópsia. Não precisa repetir não. Biópsia, bio é vida, necro é morte. Ópsia é exame. Exame daquilo que está vivo e exame daquilo que está morto. Então, uma necrópsia alguém tem que fazer na gente, porque o morto não se examina. Já a biópsia não, eu tenho que fazer um autoexame. Então, Deus sempre vai nos empurrar a fazer um autoexame na nossa igreja. Pastor, mas tem muita coisa ruim na igreja, mas ela ainda está viva. Enquanto está viva, temos que examinar e temos que corrigir. Não temos que reclamar. Tem coisa, é claro que tem coisa, veja. Eu estou falando que o pastor dessa igreja é João. E sabe qual é a correção? Porque ele fala: olha, vocês são resilientes, vocês são resistentes, vocês combatem os falsos profetas. Eu acho maravilhoso isso. É uma igreja muito parecida com a nossa, gente. Porque ele fala: pessoas, pregadores itinerantes vão aí, e eu não estou falando mal dos pregadores itinerantes, mas tem pessoas que vão aí, se chamam apóstolos e pregam outras doutrinas. Vocês as rejeitam. Porque uma igreja saudável é uma igreja que ouve o pastor pregando com esse ouvido, mas examina na palavra nesse ouvido. Então você ouve o que sai da boca do pregador, mas abre a Bíblia para ver o que sai da boca de Deus. Quando você abre a Bíblia, Deus abre a boca. A igreja equilibrada é uma igreja que sempre vai pegar o que sai do púlpito e confrontar com aquilo que sai da boca de Deus. Então veja, Deus fala: essa igreja é boa, porém tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. Olha a correção que Jesus vai fazer para a igreja de Éfeso. E sabe por que é uma correção necessária, interessante, mas intrigante? Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, e ele que fundou esta igreja, ele fala assim: ó, conheço a fé que há em vocês e o amor que vocês têm uns para os outros. Então as 2 principais características da igreja em Éfeso na sua nascença era fé e amor. Aí agora o pastor João está liderando essa igreja. E aí Jesus fala: vocês deixaram o primeiro amor. Não apenas a igreja tinha como característica inicial o amor, mas João era o apóstolo do amor. Então, às vezes o que mais nos desvia do chamado e do caminho que Deus nos deu são as coisas basilares. Eu falo isso para uma igreja bíblica, mas para uma igreja pentecostal. Nós temos uma mensagem basilar: Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Continuemos pregando aquilo que nos fez o que é a nossa igreja. Essa é a identidade central da nossa igreja. Mas temos que examinar, estamos pregando isso, por isso que eu falei de biópsia e necrópsia. Examine-se enquanto você está vivo. Faça uma biópsia na sua vida. Eu sempre falo isso. Quantas necrópsias não seriam evitadas se a gente fizesse uma biópsia? Então, se a gente hoje não faz uma biópsia dos nossos comportamentos, Satanás vai fazer uma necrópsia do nosso caráter.
que nós possamos ser uma igreja que antes de olhar para os outros, olhemos para nós. Que nós possamos ser pessoas que antes de olhar para a vida do outro, olhemos para a nossa vida. Vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar da nossa família. Eu estou falando isso porque eu vou querer entrar em João. É o mesmo que escreve esse evangelho aqui. E ele vai citar então algo sobre Jesus agora. Em João capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. João é o único evangelho que cita este evento que eu acabei de ler. Esse evento tem como exclusividade este relato no evangelho segundo João. E João tem uma característica interessante. Ele vai chamar os milagres que Jesus performa de sinais. E no evangelho de João tem pelo menos 7. Em João capítulo 2, Jesus transforma água em vinho. Capítulo 4, cura do filho do oficial à distância. João capítulo 5, cura do paralítico do tanque de Betesda. João capítulo 6, multiplicação de pães e peixes. Ainda no capítulo 6, Jesus anda sobre as águas. Capítulo 9, a cura do cego de nascença. E quando a gente chega em João capítulo 11, nós lemos ele ressuscitando Lázaro. Então, os termos que João vai usar para cada um desses milagres que Jesus performa é sinal. E eu acho interessante isso. Porque veja, se você está vindo para a igreja e veio para a igreja hoje e pegou um anel viário, você viu uma placa, prefeitura, câmara. Daqui a pouco a gente está pedindo para botar uma placa lá, Assembleia de Deus Missão, porque muita gente vem para cá, vai passar lá, você vai ver ainda essa placa, em nome de Jesus ali naquele local. Mas se você passar lá e ver assim uma placa, um sinal indicando prefeitura, a minha pergunta para você é: o prédio da prefeitura é maior ou menor do que a placa? O prédio da prefeitura é maior do que a placa, porque a placa é um sinal. Então, sinais sempre serão menores do que o objeto a qual eles apontam. Então, quando Jesus faz um milagre, e João vai falar, isso aqui é apenas um sinal, o que ele está falando é: ei, o que ele quer mostrar para vocês é muito maior do que aquilo que ele está fazendo com vocês. Porque quando a gente lê esse texto, a gente vai ter que entender, é sinal. Jesus transforma água em vinho. Mas isso é pequeno, ele pode transformar a tua vida. Jesus cura a distância, mas isso é apenas um sinal, porque ele faz coisas maiores. Jesus cura um paralítico com 38 anos de paralisia, mas isso é apenas um sinal. Ele cura paralisias ainda maiores. Jesus multiplica pão e peixe, mas isso é apenas um sinal. Ele pode multiplicar muito mais do que isso. Jesus acalma a tempestade, mas isso é apenas um sinal, porque foi ele que fez o vento, foi ele que fez o mar, foi ele que fez a água. Jesus restaura a vista de um cego, mas isso é apenas um sinal, porque ele também restaura e cura a cegueira espiritual. Jesus ressuscita um morto. Gente, isso é apenas um sinal, porque o texto bíblico vai dizer que todos aqueles que morreram nele ressuscitarão. Então, Paulo sempre vai falar, isso aqui é um sinal, é maior. Então você entende? A identidade de Jesus é muito maior do que a atividade de Jesus. Jesus é maior do que aquilo que ele faz. Isso é apenas um sinal. Jesus vai fazer coisas maiores na tua vida. Alguém já viveu algum milagre aqui? Isso ainda é pequeno perto daquilo que Jesus vai fazer na tua vida. Vai ser maior aquilo que Jesus vai fazer na tua vida. Aleluia. E eu acho bonito porque, veja, de todos os milagres que Jesus fez, ou de todas as pessoas que Jesus ressuscitou, essa aqui era especial. Porque Jesus nunca fez um milagre para alguém tão próximo. Nunca ressuscitou alguém tão próximo. Antes da ressurreição de Lázaro, Jesus já tinha ressuscitado outras pessoas. Jesus já tinha ressuscitado
a filha da viúva de Naim, já tinha ressuscitado a filha de Lázaro, já tinha ressuscitado a filha de Jairo, e agora ele chega e ele se encontra com uma situação complexa de uma família que ele ama. Como é que eu sei que ele ama? Porque o texto que nós vamos ler, deixa aberto aí o seu versículo, e também aí no texto, tá bom? No telão, que nós vamos ler quase todo esse capítulo. Quando você lê esse evento que está exclusivamente no Evangelho de João, pelo menos por 3 ou 4 vezes, existe o termo ou a palavra que Jesus amava eles. Então veja, se foi só uma vez ou coisa, 3 vezes, versículo 3, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Versículo 5, ora, Jesus amava a Maria, a sua irmã Marta e a seu irmão Lázaro. Versículo 35 e 36, então Jesus chorou, e quando os judeus olharam, disseram, vede como ele os amava. Uau, essa família era alvo do amor de Deus, mas mesmo assim, passaram por morte. Você entende que você pode ser alvo do amor de Deus, e mesmo assim, passar por dificuldade? Mas eu sou crente, eu vou para a igreja, eu dou dízimo, eu tomo Santa Ceia, Jesus me ama, sim. Mas o fato de Jesus te amar não te isenta de chorar, não te isenta de dificuldades, não te isenta de guerra, não te isenta de luta. Mas pastor, se Ele me ama, Ele permite que eu passe por luta, sim. Mas no meio da luta, o amor dEle te acompanha, o amor dEle te consola. Mas eu estou chorando, o amor dEle está com o teu choro. Ei, Ele também chorou, Ele sabe o que é chorar. Então o bonito disso aqui, e de andar com Jesus, e de saber que eu sou amado por Jesus, não é o fato dEle, por me amar, me tirar das dificuldades. Mas no meio das minhas dificuldades, eu continuarei sentindo o amor de Jesus. Não confunda ser amado com não passar por dificuldade. Está doendo? Jesus te ama. Está chorando? Jesus te ama. Está sofrendo? Jesus te ama. Está guerreando? Jesus te ama. Eu gosto daquele corinho. Está chorando porque... se você tem um Deus que gosta de você, ei, está chorando? Ele gosta de você, Ele te ama. Amor esse, e eu acho interessante isso aqui, nós temos que aprender com Maria e com Marta, mulheres sábias e espertas, tá? Maria e Marta, elas suscitam o amor de Jesus para provocar uma ação nele. Quando o irmão está enfermo, elas chamam um mensageiro e falam assim, está vendo essa mensagem? Passa essa mensagem para Jesus. Transmite essa mensagem. Qual é a mensagem? Pega a sua Bíblia e você vai ver aí. Versículo 3. Olha a mensagem que Maria e Marta enviam através do mensageiro. Lázaro, aquele que tu amas, está enfermo. Elas não apelam para o amor de Lázaro para com Jesus. Elas apelam para o amor de Jesus para com Lázaro. Você entende isso? O mensageiro não chegou e falou, Senhor Jesus, Lázaro, aquele que te ama. Não, ele não falou do amor do Lázaro por Jesus, ele falou do amor de Jesus por Lázaro. O meu milagre não acontece por causa do meu amor por Jesus. A minha salvação não chegou a mim por causa do meu amor por Jesus. O teu milagre chegou a ti porque é Jesus que te ama. O milagre chegou para você porque Jesus gosta de você. Ei, mas eu amo, Ele ama tanto Jesus que Ele merece. Não. O meu merecimento não vem por causa do meu amor por Ele, vem por causa do amor dEle por mim. Você entende que nós só estamos aqui hoje nessa igreja? Você não está aqui porque você ama Jesus. Você está aqui porque Ele te amou primeiro. Porque Deus amou o mundo. Antes de você abrir a boca para falar, Deus, eu te amo, ele fala, eu te amei primeiro, eu morri por você primeiro, eu escolhi você primeiro. Então, milagres não vão me alcançar por causa do meu amor por Jesus. Aleluia. E nós temos que aprender isso aqui então. Toda vez que eu vou até Jesus, eu falo, Senhor, está doído. E eu não fico falando do meu empenho por Ele. É porque eu oro todo dia, Jesus. Jesus, eu leio a Bíblia todo dia, Jesus, eu levo meus filhos, eu faço culto doméstico todo dia. Não, fala, Jesus, tu morreu por mim, tu me ama, Jesus, para com isso, Jesus, me ajuda, Jesus, o teu amor por mim é maravilhoso, o teu amor por mim te levou para a cruz do Calvário. Senhor, me ajuda, porque tu me amas. Você está entendendo isso? Jesus te ama, meu irmão.
Você só está aqui por causa do amor de Jesus por você. Porque o nosso amor falha, o amor dele não. O nosso amor se esvai, o dele não. Nada te separa do amor de Deus. O mensageiro chega até Jesus e fala: olha, Lázaro, aquele que tu amas, Jesus, está enfermo. E aí no versículo 4, Jesus ouve e responde: essa enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus fala assim, ó: não é para a morte. E ele morre. Jesus errou? Não. Sabe o que Jesus está falando? A morte não tem a última palavra. Porque você veio para esse culto hoje e Deus vai te dar palavras aqui hoje. Deus vai te dar profecia aqui hoje. Deus vai te dar comandos aqui hoje. Aí você vai voltar para casa e a situação vai estar inversa àquilo que você recebeu aqui. Você está entendendo isso? Jesus vai falar vida, aí quando você chega em casa, morte. Deus vai falar cura, aí quando chega em casa, o remédio não dá efeito, a dor ampliou, o diagnóstico piorou. Aí você fala, como é que pode? Jesus falou A, mas a minha situação é Z. Jesus falou sim, mas o meu status, a minha realidade é não. E agora? Quem é que está certo? De duas uma, meu irmão. Ou Jesus mentiu, ou a tua situação mentiu. Deixa eu falar uma coisa para você. A tua situação mente para você. Estou pregando aqui. O diagnóstico do doutor, do médico, mentiu para você. Mas ele morreu. Mas a morte não tem a última palavra. O diagnóstico do hospital, do doutor, não tem a última palavra. A dor que você sente não tem a última palavra. A última palavra para a tua vida vem de Jesus. Aleluia! Então hoje você veio aqui, mas você vai sair daqui debaixo de uma palavra. Você está saindo desse lugar debaixo de uma palavra. Qual é a palavra, pastor? Não é a minha, é a de Jesus. Vai melhorar, vai ter vida, vai reconciliar, vai transformar, vai ser edificado. Você está recebendo uma palavra. Aí a minha pergunta é: qual palavra você vai ouvir? Qual palavra você vai seguir? Porque aquilo que a gente ouve geralmente é o inverso e o contrário daquilo que a gente vê. Mas a fé não vem pela vista, a fé vem pelo que eu ouço. Então se Deus te deu uma palavra nessa noite, mas o que você vê fala o contrário, tenha fé. Até que aquilo que você vê se transforme naquilo que você ouviu. Aleluia. Alguém entendeu o que eu estou pregando aqui? Esse trava-línguas. Jesus dá uma palavra, gente. Geralmente ela é inversa ao que a gente vê. E a minha pergunta é: como é que está a tua fé? Como é que está a tua fé? Tem vida, vai ressuscitar. A tua situação não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. A última palavra pertence a Jesus. Jesus ouve que ele está enfermo. E Jesus provoca um atraso intencional. Está com a Bíblia aberta aí? João 11, versículo 11. Assim falou o mensageiro. E depois disse-lhes, olha o que Jesus disse depois que o mensageiro falou que ele estava enfermo: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Aí os discípulos falaram: Senhor, se ele dorme, ele está salvo, né? Está tranquilo. Aí Jesus dizia isso da morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso e do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: não, você não entendeu não. Eu disse que ele está com sono, mas ele morreu. Mas eu folgo por amor a vocês. Esse folgo é: eu vou dar um tempo, eu vou esperar. Eu vou dar uma atrasada na minha ida por lá. Por que, Senhor, tu vai atrasar? Já que ele morreu. Por amor a vocês, discípulos. Eu vou atrasar para que lá não estivesse por causa de vocês. Para que vocês acreditem. Mas vamos lá com ele. Eu vou atrasar porque eu quero que vocês acreditem em algo que vocês ainda não acreditam. Mas a gente vai lá. Então no versículo 15, Jesus diz o porquê que ele atrasa. Porquê que ele folga? Por amor. Eu atrasei para que vocês acreditem no que eu vou fazer. Eles viram Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Eles viram Jesus ressuscitar a filha da viúva de Naim. Mas
nesses dois casos que os discípulos estavam, meus irmãos, essas pessoas tinham acabado de morrer. Estudiosos dizem, teólogos dizem, que existia numa cultura, numa crença religiosa dos judeus, que o espírito só deixava o corpo depois do terceiro dia. Quando você vê, pelo menos, por exemplo, o apóstolo Pedro ressuscitando Dorcas, quando ela morre não enterram. Era da cultura deles, deixavam por um tempo o corpo, lavavam o corpo, esperavam para ver se algo acontecia. Então, na cabeça deles a morte só vem depois do terceiro dia. Até o terceiro dia, se ressuscitar, é porque estava ali o espírito, estava no sono, estava doente, alguma coisa tinha acontecido. Aí Jesus, é nisso que vocês acreditam, né? Então eu vou esperar um pouquinho, para mostrar para vocês que eu sei ressuscitar depois que o espírito sai do corpo. Então, ao quarto dia, Jesus chega lá e fala assim, vocês vão ver algo que vocês nunca viram. Então, às vezes a gente acha que Deus está demorando. Não, Deus está falando, é que eu quero que vocês experimentem algo que vocês nunca experimentaram. É que vocês vejam minha ação na vida de vocês, como vocês nunca viram. Você entende isso? O que Jesus vai fazer na tua vida vai ser maior do que você esperava, maior do que você imaginava, maior do que você podia entender. Então Jesus finalmente espera o tempo necessário, fazendo a matemática para chegar no quarto dia, e ele vai até Lázaro. Marta, irmã de Lázaro, ao saber que Jesus se aproximava, estava a caminho, ela antecipa a chegada de Jesus. Ela vai até Jesus, e o texto fala aqui, versículo 19, me acompanhe. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, ela antecipou, saiu ao seu encontro. Maria, sua irmã, porém, ficou assentada em casa. 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, olha o que Marta disse para Jesus. Marta sai da sua casa, antecipa a vinda, chega até Jesus e fala, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Aí Jesus falou, teu irmão há de ressuscitar. Mas ela não acredita no que Jesus está falando. Ele, não, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela pula lá para o futuro, lá para a escatologia, quando todos os mortos ressuscitarão. Aí Jesus falou, ei, ressurreição não é um dia, ressurreição é uma pessoa. Para com isso, mano. Ressurreição não é um evento, ressurreição é uma pessoa. Está aqui, ó. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então ela fala, eu sei que tu pode ressuscitar, porque no último dia está escrito, os mortos ressuscitarão. Aí Jesus fala, não, você não entendeu, eu sou a ressurreição. Tem 3 tempos aqui em jogo. Porque ela chega para ele e fala, olha, se você estivesse aqui, eu não estaria vivendo isso hoje. Porque nós somos profissionais em arrastar algo do passado para dizer o problema que a gente está vivendo no presente. Se tu fizesse lá em 1942, eu não estaria vivendo isso aqui. Se no ano passado, Deus, tu não intervisse, eu não estaria vivendo isso aqui. Então a gente fica sempre puxando algo do passado para poder mostrar uma realidade do presente. Aí Jesus fala, não, sai do passado. Ele vai ressuscitar. Aí ela sai do passado e pula lá para o futuro. Não, eu sei que ele vai ressuscitar. Lá no último dia, quando tocar a trombeta. Lá quando todos os mortos ressuscitarem, ele vai subir e ressuscitar junto. Ela fala, mulher, tu vive muito no passado, é muito no futuro. Vem para o presente. Eu sou a ressurreição e a vida. Para de ficar culpando o passado. Para de ficar jogando para o futuro. Existe ressurreição hoje. E veja, o que eu estou profetizando aqui, eu falei, hoje você vai sair com palavras daqui. Não é para todo mundo, isso aqui é uma palavra específica. Hoje vai vir à vida aquilo que estava morto. Tem pessoas que vieram buscando esta palavra. O Espírito Santo me compele. Hoje tem vida na tua casa. Hoje você recebe vida naquilo que você falou. Senhor, eu já perdi a mão. Senhor, eu já larguei tudo. Senhor, não tem jeito, mas eu vou para a igreja. Quem sabe tu me dá um sinal. O Deus dos sinais está mostrando para você que Ele faz coisas grandes. Vai voltar a viver aquilo que você julgou está morto. Isso aqui é para algumas pessoas. Ele muda as situações. Pastor, como é que você sabe que ele vai mudar? Se você está com Jesus,
você está com a vida. Se você está com Jesus, você tem a ressurreição. Ressurreição não é uma pessoa, ou não é um evento, não é um dia. Porque a gente fala, vai melhorar quando eu casar, vai melhorar quando tiver o exame da OAB, vai melhorar quando tiver o certificado, vai melhorar quando chegar na posição de patrão, na posição de supervisão. Você sempre acha que o milagre está atrelado ao dia. Não está atrelado ao dia, está atrelado a uma pessoa. Então, se você chegar no dia do casamento, no dia da promoção, no dia do dinheiro, no dia da honra, mas Jesus não está contigo, o milagre não vem, porque o milagre da ressurreição e da vida é uma pessoa. Pode acontecer na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Se Jesus está, pode acontecer em qualquer dia. Qualquer dia. Não é o dia, é a pessoa. Não é o período, é Deus, é quem está contigo. Nunca foi o dia, sempre foi Deus. Não tem a pessoa que fala, nunca foi sorte, sempre foi Deus? Nunca foi o dia, é Deus. Aí ele fala com Marta, vai ressuscitar, calma, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aí ele chega assim, Marta, vai lá com a Maria, que eu quero ter um particular com ela. Você viu, eu falei com ele, mas eu quero, antes de chegar no ambiente, chama a Maria até aqui. Versículo 28, você vai perceber, a casa estava muito cheia. Então Jesus, antes de querer abordar as pessoas, ia ter um burburinho, um tumulto, ele fala assim, antes de eu alcançar, chama a Maria antes, que eu preciso conversar. Versículo 28 da sua Bíblia. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. E ela ouvindo, levantou-se logo e foi ter com ele. Jesus falou assim, Marta, chama Maria. Aí, no particular, aí, Marta chegou no ouvido de Maria, o mestre está te chamando. É bonito isso. Por que foi no ouvido? Porque estava cheia a casa. Você entende que às vezes a casa está cheia, mas Jesus vai no ouvido de algumas pessoas. Eu olho para o culto como esse, está cheio. Mas não sei se Jesus está falando com todos não. Mas eu sei que tem pessoas que já estão ouvindo a voz dele chamando. Já tem gente ouvindo a voz de Jesus falando, ei, eu quero conversar contigo. Por que não fala com todo mundo? Porque ele quer ter às vezes uma conversa diferenciada com alguns. Ela quando ouve se levanta prontamente. E o texto fala, no versículo aqui, ó, e vendo pois os judeus que estavam com ela em casa, que a consolavam, então ela chorando, estava na casa jogada chorando e tudo. Versículo 31, isso aqui, que Maria apressadamente se levantava e saía e seguiram-na, dizendo, ela vai lá no sepulcro chorar. Então, as pessoas que viram a mudança de semblante, de atitude, ela estava prostrada, chorando. Quando a sua irmã Marta chegou, Maria, Jesus quer falar contigo. Diz o texto, ela prontamente, apressadamente, se levantou, se aplumou e saiu. E quem olhou, fez um julgamento errado. E aí, está saindo para chorar, vai lá para o sepulcro. Você entende? Tem pessoas, gente, que não vão entender o chamado de Deus na tua vida, só você, porque foi você que ouviu o chamado. Tem pessoas que não vão compreender, só compreende o chamado que você tem, quem ouviu. Só compreende o que você faz, quem ouviu o que Jesus disse para você. Existem pessoas que até hoje serão, ou para o resto da vida, incompreendidas. Não é porque estão agindo diferente, é porque só elas ouviram o mestre falar com elas. Então, muitas vezes, só você vai entender o que você faz. Você vai ser incompreendido. Você vai ser julgado pelas pessoas. Por quê? Porque elas não ouviram o que você ouviu. Então a sua postura, ela está adequada e combina com aquilo que Jesus disse. Porque eles julgaram e falaram assim, olha só, ela está saindo para ir para o sepulcro chorar. Só que ela não estava saindo para o sepulcro, estava indo encontrar Jesus. Sepulcro é local de morte, mas ela estava indo encontrar com a vida. Mas ninguém entende isso, por quê? Porque só entende o chamado quem ouviu o chamado. Se Jesus te chamou para algo diferente, para algo maluco, para algo disruptivo, não se abata por o que os outros falam, só você vai entender, porque só você ouviu. Tem alguém aqui que ouviu algo desafiador da parte de Jesus? Só entende o chamado quem ouve ele. Aí a gente chega no versículo 32. Tendo, pois, Maria... Então, a Marta foi a primeira.
Saiu correndo para onde Jesus estava quando sabia. E chegou, Jesus, se tu tivesse chegado antes, o meu irmão estaria vivo. Aí Jesus falou, ei, eu que sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Mas chama Maria lá. Aí ela vai, Maria, o mestre está te chamando. Aí Maria corre. Aí, tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, olha isso aqui, gente. E vendo-o, lançou-se aos pés, dizendo, Senhor, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Disco furado. Duas mulheres questionando a mesma coisa de Jesus. Não foi? Marta foi e questionou Jesus, se estivesse aqui antes, meu irmão não teria morrido. Aí ela chama Maria, aí Maria vai, Senhor, se tu tivesse chegado aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí o próximo versículo fala, e Jesus chorou. O questionamento, a pergunta é a mesma, mas a reação é diferente. Por quê? Uma perguntou a mesma coisa que a outra. Uma questionou a mesma coisa que a outra. Numa, Jesus deu uma resposta. No outro, Jesus chorou. Por que Jesus reagiu diferente à mesma pergunta e questionamento? Por causa da postura. Marta, quando chegou a Jesus, reclamou de pé. Maria, quando chegou a Jesus, clamou de joelhos. E clamando, e lançando-se ao chão, clamou de joelhos. Pastor, por que às vezes pessoas pedem a mesma coisa, um recebe e o outro não? Por causa da postura. Tem gente que ao invés de reclamar para Deus, está clamando para Deus. É a postura, você entende isso? Eu não chego diante de Deus e falo assim, eu mereço porque eu te amo, eu mereço porque eu sou dizimista, eu mereço por causa disso. Ei, para de reclamar em pé e começa a clamar de joelhos. Quando você entender que diante de Jesus, você fica de joelhos e fala, Senhor, não sou merecedor, Senhor, eu sei que tu me amas muito. Então é a postura do coração às vezes. Não tem a ver com o que às vezes você está falando ou pedindo, tem a ver com aquilo de como você está. Uma reclama e a outra clama. É só o ré que é diferente. Ré no carro anda para trás. Para de andar para trás, para de reclamar e começa a te ajoelhar e clamar ao Senhor. Existe resposta para quem clama a Deus. Quem chora para Deus tem resposta. Ei, te joga no joelho, te humilha de joelho. Você entende isso? Porque tem um teólogo que vai falar, a menor distância da oração e da resposta é a mesma distância do joelho e do chão. A menor distância entre a resposta e a oração é a mesma distância do seu joelho para o chão. Jesus conhece o teu joelho. Você lembra quando Elias chega na caverna? Aí ele fala, Senhor, estou aqui sozinho. Não tem ninguém mais. Aí o Senhor, não, tu está enganado. Ainda existem 7.000 joelhos que não se dobraram. Deus não conhece profeta por roupa ou por oração. Ele conhece profeta pelo joelho. Ele não cita, tem 7 profetas. Ele fala, existem 7 joelhos que não se dobraram. Você não tem ideia do poder do joelho no chão. Você não tem ideia do clamor e da humilhação diante de Deus, da oração da madrugada, mamãe, papai, filhinho, filhinha. Ei, é de madrugada, se ajoelha, suplica na presença do Senhor, que Ele vai se compadecer com o teu pedido. Tem alguém que está entendendo que pode glorificar por isso? Cara, a digital do crente não é a do dedo que aponta, é do joelho que toca o chão. Ele quer saber a digital do teu joelho, meu irmão. Cadê a digital do teu joelho? Aleluia. Aí Jesus chora. É interessante, eu não quero entrar nisso aqui, o pastor Pada até aqui, ele pode dar uma aula para vocês, mas o Evangelho de João vai querer comprovar a divindade do homem. Ele é 100% homem, 100% Deus. Então, ele tem poder para ressuscitar, mas ele tem emoção para se compadecer. Ele não é meio-meio, ele é 100-100. Então, Jesus, que tem poder sobre a morte, que é a vida, chora, porque ele se assemelha com a nossa dor. Jesus conhece a tua dor. Jesus não é um Deus longe, não é
um Deus que não tem relacionamento, um Deus frio, matemático, não. Ele chora. E um dia ele vai enxugar todas as lágrimas. Ele se compadece com a gente. Diz aqui, versículo 36. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos dos cegos, fazer também com esse que não morresse? Eles questionam e fazem uma pergunta que faz sentido. Se Jesus curou tanta gente que não conhecia, por que não pode ressuscitar esse amigo que ele conhecia e tanto amava? É algo que a gente questiona às vezes, né? Poxa, às vezes ele responde tanta gente que não tem compromisso com ele, que não vai para a casa dele, mas eu conheço famílias de irmãs de oração que têm intimidade com Deus, sabe? Que Deus chama pelo primeiro nome, que Deus às vezes dá até um apelido já para ela sabe que é com ela, sabe? Quando toca uma música, quando o vento bate de um jeito, ele fala assim: não, é o Senhor me chamando, eu conheço algumas irmãs que estão aqui do nada, bate vendo assim, ó, é o Senhor que já está aqui, eu preciso me recolher, porque eu conheço o barulho do meu Deus, porque a pessoa tem intimidade. Aí eles questionam, veja, ele curou pessoas que não conhecem, que não tem relacionamento, mas isso aqui ele ama. Por que ele não ressuscitou, não veio antes, não deu cura? Então, tem coisas que Deus não vai impedir que aconteçam, mas vai reverter depois de acontecer. Eu creio num Deus que tem esse poder. Eu não vou impedir a morte, mas eu vou ressuscitar depois da morte. Existe didática no teu sofrimento, tá? Por que Jesus não está impedindo o meu sofrimento? Porque Ele vai reverter depois do sofrimento. Aprenda com o sofrimento, aprenda com a dor, aprenda com o choro. Você está crescendo. Jesus não te tira da morte, mas Ele reveste a morte. Ele transforma aquilo que estava quebrado, Ele coloca inteiro. Aquilo que estava caído, Ele levanta. Ele é o Deus que faz isso. É o Deus que pode reverter a tua situação. Deus disse que vai reverter. Ele pode reverter. Mas eu amo Ele, deixou acontecer, mas Ele vai reverter. Mas pastor, a família acabou, mas Ele vai reverter. Eu creio nisso, num Deus que une aquilo que é despedaçado, num Deus que coloca inteiro aquilo que estava em cacos. Ele é um Deus que faz reverter todas as sentenças. Pode até ter saído do lugar, Ele vai colocar e grudar tudo no lugar de novo. Aleluia. Não podia, aí Jesus, versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E Jesus disse: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já está aí há 4 dias. Jesus disse: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Por que Jesus manda remover essa pedra? Primeiro, alguém vai falar: Jesus pediu para remover a pedra para que a voz dele não fosse impedida, porque ele ia falar para ressuscitar. Só que não tem nada a ver com isso, no meu ver. Jesus não fala para o ouvido, Jesus fala para o espírito. E não tem pedra que possa parar a voz de Jesus. Para mim ele manda remover, porque de que adianta ele ressuscitar e o cara está preso lá dentro, né? Remove por quê? Porque eu tenho certeza do resultado que eu tenho. Eu tenho certeza que ele vai. E aí ele fala: Lázaro, sai para fora. E aqui é um pensamento que não é meu, é de um pregador, mas eu acho fantástico. Ele é certeiro na fala. Ele não fala: defunto, morto, levanta-te e ressuscita. Não, ele é específico. Lázaro, sai para fora. Por que ele foi tão específico? Aí o pregador vai dizer: porque se ele falasse assim, morto ressuscita, todos os mortos ressuscitariam. Aleluia. Ele estava num sepulcro, gente, no cemitério. Não, tem uma. É Lázaro, Lázaro, sai. Aí Lázaro levanta e sai. Ou seja, e aqui eu quero que você entenda isso, e essa palavra que eu tenho, porque hoje você veio para receber uma palavra. Quem crê nisso? Você está saindo daqui com uma palavra. E o que eu quero dizer? Jesus já te deu uma palavra. Você recebe isso? Jesus já te deu uma palavra, mas Ele vai mandar alguém remover a pedra. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Cadê o louvor? Pode subir aqui. Cadê o pessoal do instrumento? Pode subir aqui, o tempo já está terminando. O Jesus que te dá uma palavra, te dá pessoas. Porque existem palavras que só se manifestam depois de pedras serem removidas. Porque não adianta Ele transformar, mas aquilo que Ele transformou está preso.
está enclausurado. Então, o mesmo Deus que se encarrega de transformar a tua situação, coloca pessoas ao teu redor, que vão servir de livramento para a tua vida. Vão ser pessoas que vão dar suporte para o teu milagre. Jesus vai fazer, mas junto com o milagre, pessoas vão estar ao teu redor para te amparar naquilo que Ele vai entregar na tua mão. Tem alguém que está entendendo aquilo que o Espírito está ministrando à sua igreja? O meu Jesus é o Jesus que faz o milagre, mas manda as pessoas. Ele vai colocar pessoas para abrirem portas. O que eu acho maravilhoso. Porque a gente acha assim, a porta se abriu, foi um milagre de Deus. Não, não, não. Quem abriu a porta foi quem Deus enviou. O milagre ainda vai acontecer. Vai ser melhor do que isso. Ai, teve uma promoção, conseguiu o trabalho, que milagre. Não, isso não foi milagre não. Isso foi a pessoa, gente. O milagre vai acontecer quando você entrar nessa porta. Você está entendendo? O que Jesus vai fazer vai ser maior do que você imagina. Senhor, cheira mal. Não faz isso não. Há 4 dias ele está morto. Porque de fato, se abrir, o cheiro do defunto vai sair, né? Já está tudo apodrecido, vai incomodar as pessoas. E às vezes é assim, gente. Gente, existem milagres na nossa vida que vão cheirar mal. Existem milagres na nossa vida que vão nos incomodar. O processo do milagre nem sempre é um processo bonitinho. Processos de milagre doem. Processos de milagre às vezes cheira, é como se a podridão tem que primeiro ser exposta, o cheiro tem que ser exposto para o milagre chegar. Não pense que milagre é confortável, sempre não. Existem milagres que doem, existem processos de milagres que cheiram mal, existem processos de milagres que vão te remoer, te moer, te colocar do avesso, existem processos de milagres que vão feder. Ai, Jesus, versículo 41, tiraram a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Então, antes de Jesus olhar para o sepulcro e falar com o defunto, ele olhou para o céu e falou com o Pai. Antes de Jesus olhar para o problema e falar com o problema, ele olhou para quem soluciona o problema e falou com quem tem poder para resolver o problema. Talvez hoje você veio aqui vivendo um problemão. Cada um de nós vivemos nossos problemas. E a gente vem e a gente dá murro e ponta de faca. E a gente tenta com as nossas próprias forças. E a gente age com o nosso cérebro, com o nosso músculo. E é natural a gente fazer essas tentativas. Mas aí você veio para um ambiente como esse. Um ambiente espiritual, onde Deus te ensina, antes de falar com o problema, fala com quem resolve ele. Não vai adiantar você ficar reclamando do problema, não vai adiantar você ficar xingando o problema. Você quer que se resolva? Olhe para quem resolve e fale com quem resolve. Você pode ficar de pé. Vamos falar com quem resolve por algum instante? Vamos olhar para quem resolve os problemas por algum instante. Existe uma palavra de vida hoje aqui, nesse lugar. E Jesus quer manifestar essa palavra sobre a tua vida. E a palavra que Ele deu durante o desenvolvimento dessa mensagem que Ele entregou para você é: eu vou dar pessoas para te ajudar. Eu vou colocar pessoas que vão remover pedras. Então você está reclamando e pedindo um milagre, mas antes de Jesus falar, a pedra tem que ser removida. Então existem alguns processos, gente, que precisam acontecer antes do milagre se executar e se manifestar. E Deus vai colocar essas pessoas para te ajudar a remover essas pedras. Ele vai mandar pessoas para abrir portas. Ah, pastor, mandou pessoas, mas parece que está piorando, está ruim. É o cheiro. Quando você tira a pedra, vem o cheiro do que está dentro. Vai incomodar. Mas Deus vai colocar pessoas que vai andar com você durante o incômodo do processo do teu milagre. Eu acho isso maravilhoso. É bom a gente receber o milagre de Deus, mas é bom a gente ter pessoas para remover nossas pedras, sabe? É bom a gente ter pessoas do lado para estar com a gente quando está fedendo o negócio, quando está cheirando mal o negócio. Você pode olhar para o lado e, poxa, é tão bom contar com pessoas que podem me ajudar com as pedras que se aparecem na frente da minha vida.
Porque às vezes a gente se acha preso em situações, até Deus enviar alguém. Aí se alguém fala, não, deixa comigo, empurra essa pedra. Aí quando empurra a pedra, do céu vem uma palavra para o teu coração.